O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dando sequência aos trechos de evangelho que nós ouvimos no decorrer dessa semana, a palavra de Deus hoje também nos convida a fazer uma apreciação muito séria da nossa caminhada de cristão. Jesus Cristo é aquele que nos fala das coisas do alto, é aquele que desceu, é aquele que veio de junto de Deus. Ninguém conheceu o Pai senão o Filho. Ele fala e fala com autoridade porque ele conhece aquilo que está falando e conhece aquele em nome de quem ele está falando. E Jesus Cristo nos alerta para um perigo muito grande, que é o perigo da rejeição, de rejeitar a Ele. Quem o rejeita, rejeita a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, paremos um momento para pensar sobre a nossa caminhada de cristão. Pensemos sobre a nossa maneira de viver a nossa fé. De fato, seguimos nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta muito importante. Nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo? Nós confiamos realmente nele? O que significa seguir Jesus? A vaidade, que hoje é sem dúvida alguma um dos defeitos que mais conquista o ser humano. A vaidade de se achar maior, melhor do que os outros. Ninguém canta como eu canto. Ninguém faz essa tal coisa como eu faço. Se eu não estiver, não vai para frente. Só eu sou capaz de realizar assim, só eu sou capaz de fazer assim. Isso só acontece porque eu estou à frente. Se eu não tivesse, não aconteceria. A vaidade, que é uma das misérias do nosso dia, é um termômetro, é uma medida para a gente poder saber se realmente nós seguimos Jesus Cristo ou estamos fazendo só a nossa vontade. Ser cristão é procurar a todo momento converter-se e ajudar os outros também a se converterem. Ninguém deve se achar insubstituível. Eu que dou conta de tudo isso, né? O mundo está girando porque eu estou aqui. Se eu não tivesse, o mundo não girava.
Essa vaidade, meus irmãos e minhas irmãs, que é um dos riscos maiores que o ser humano corre hoje. É por isso que nós estamos vivendo numa sociedade que fabrica ídolos numa velocidade que a gente fica impressionado. Até mesmo nas coisas de Deus aparecem os ídolos. E nós temos que ter um cuidado muito grande para que a gente não se torne ídolos. Ah, se não fosse eu na catequese, o negócio... Ah, se não tivesse a minha participação na pastoral tal, na pastoral... Essas vaidades, elas estão destruindo com o ser humano, porque ele se destrói, porque deixa de seguir Jesus Cristo. Aqui está bem claro aquilo que a palavra de Deus nos diz hoje. Aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Os milagres acontecem pela ação de Deus. Não sou eu, não é você que faz, é Deus quem faz. E se nós prestarmos bem atenção, toda a mensagem que nós estamos recebendo depois da Páscoa é uma mensagem para que nós possamos crescer como cristãos. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, dos Atos dos Apóstolos, mostra a atitude covarde de quem se acha o tal, né? O Sinédrio, aquele grupo de estudiosos do Antigo Testamento, da Bíblia de então, aqueles que condenaram Jesus, que instigaram o povo a condená-lo. A um certo momento ele diz assim: vocês estão dizendo que nós mandamos matar esse homem, né? Chegam ao ponto de querer forjar uma mentira. É aquilo que hoje a gente fala. A mentira é repetida tantas vezes que vai querendo assumir força de verdade. Mas mentira é mentira. Uma mentira nunca será verdade. E nós temos que ter uma força muito grande, queridos irmãos e irmãs, para poder fixar nosso olhar em Jesus Cristo e reconhecer somente Ele como nosso Salvador. Não coloquemos nas pessoas uma autoridade que elas não têm. Ninguém pode ocupar o lugar que é de Cristo. Ninguém. Ah, mas o fulano se destaca como profissional na área médica. Ah, ele é o tal, é o cara. Aí a força dos outros repetir, ele se acha mesmo. Tem gente que se acha muito mais do que Jesus Cristo. Aí o fulano se destaca como cantor, né? Aí todo mundo diz: mas que voz maravilhosa. Você devia gravar um CD. Você é bonito, você tem voz linda e tal. Aí o outro começa a se inchar, se tufar. E incha que fica igual um baiacu quando tufa, né? E aí pronto, ele já se acha mais do que Jesus Cristo. Nós estamos vivendo nessa sociedade e nós temos que abrir os olhos para que a gente não inche também. Não somos nós que fazemos, né? O fulano sai de uma determinada associação, aí ele escreve um caderno das realizações dele. No meu governo eu fiz isso, fiz aquilo outro, deixei de fazer isso, mas porque eu vou fazer depois, isso e aquilo outro. Para que isso? Para que tanta vaidade? Para que isso? Jesus Cristo não ficou enumerando as coisas que fez. Em momento algum o Evangelho mostra Jesus fazendo conta dos milagres que realizou. E é Deus. Podia jogar na nossa cara com toda a autoridade. Essa vaidade que está espalhada pelo mundo. E o ser humano vaidoso acha que está fazendo grande coisa. Está se perdendo e fazendo os outros se perderem também. Parece que a gente perdeu a fé na vida eterna. Parece que a gente esqueceu que nós estamos caminhando aqui sobre essa terra por um tempo.
mas ninguém fica aqui para a eternidade. Todo mundo, cedo ou tarde, vai sentir o peso do envelhecimento, do enfraquecer e da partida. Agora esse peso é ou quadruplicado quando ele vai somado com a frustração de não ser mais o tal, de não ser mais o centro das atenções. A gente vê como acontece com os artistas, né? Que é uma classe que infelizmente é muito atacada também pela vaidade. Político. Uma vez eu vi um fulano num determinado lugar, ele já foi muito famoso, eu estava no aeroporto no Rio de Janeiro, e o fulano só faltava topar na gente para dizer: gente, sou eu, olha, eu aqui, vocês não lembram de mim? Tal. E eu ficava olhando de coitado. Digo, vou fazer de conta que não estou nem vendo, que é para ele poder sentir que tudo passa mesmo, faz bem para ele. Pessoal, é uma coisa triste. Nós estamos aqui e nós temos um tempo de vida para fazer o bem, para nós e para os outros. E o que a tua mão direita faz, que a tua esquerda não saiba, né? Que a caridade que tu faz com a mão, a outra não saiba. Que o bem que tu faz fique oculto, porque o que você fizer de bom, de maneira oculta, isso é conhecido por Deus, e basta que Deus conheça. Não precisa tocar trombone na frente da sua obra para o pessoal olhar que você está fazendo bem. O cristão que se deixa iluminar por Cristo, aquele que prefere a luz ao invés das trevas, como falava o Evangelho ontem, ele tem uma atitude completamente diferente, porque ele segue a humildade que se encarnou. Jesus Cristo é o quê? É a humildade que se encarnou, meus irmãos. É impressionante a maneira como nós olhamos para Jesus. A gente olha para Jesus sempre como se ele tivesse sentado no trono, Cristo Rei do universo, com a coroa na cabeça e o cetro na mão. Interessante que a imagem mais popular de Jesus Cristo, que todos conhecem, até aqueles que não são cristãos, é ele nu, estendido numa cruz. Essa é a imagem que todo mundo conhece. E a gente insiste em não olhar para ele porque nos incomoda, porque nós somos tentados ao contrário. A gente quer o trono de ouro, a gente quer as roupas vistosas e a gente quer todo mundo olhando para nós. Mas nós seguimos um homem que, no último momento da vida dele, foi humilhado de tal maneira que arrancaram até as roupas dele. Nós seguimos um homem que não é somente um homem, porque se fosse só um homem, a gente dizia assim: mas está certo, era só um homem. Não. Deus que se humilhou ao ponto de ser criatura e foi capaz de nos deixar uma lição de humildade do tamanho do universo. Humildade, esse é o caminho. Quem é humilde alcança tudo, alcança até o céu. Quem é orgulhoso, quem é soberbo, não se levanta porque pesa. Pesa. A soberba pesa, a vaidade pesa. E a gente tem que ficar muito atento para não estar botando os outros também no caminho da vaidade. Sabe aquele negócio de ficar elogiando? Uma mentira repetida várias vezes, ela vai tomando peso de verdade, mas continua sendo mentira. Porque ninguém nesse mundo é insubstituível, ninguém. Essa é uma das descobertas mais frustrantes do ser humano, mas que depois é uma das que mais ajuda a amadurecer. O senhor reitor da Basílica disse: se amanhã for outro, vai fazer melhor. Ninguém é insubstituível. Nenhum padre deve colocar-se e dizer assim: eu na frente desse trabalho aqui, eu sou o tal. Conversa, você é um instrumento de Deus, quem faz é Deus. E assim na vida de cada um de nós, em cada situação, nós temos que aprender a vencer essa vaidade.
Você é um pintor? Ah, ninguém pinta a parede igual eu. Vê aí? Fosse outro, não tinha feito esse acabamento que eu fiz. Porque a vaidade não pega só quem está no alto, não. Pega todo mundo. Quer ver um exemplo de vaidade? Você tira uma pessoa de uma função, diz assim, olha, a partir de agora o coordenador é outro. Isso assim, o quê? Eu levo até o dia que der, eu vou por trás fazendo, mas largar eu não largo. É vaidade. E a vaidade leva para a maldade. E muitos assassinatos, muitos crimes são cometidos por causa da vaidade também. Porque o caboclo ou a cabocla se deixa seduzir pelo Satanás e vira um instrumento fácil na mão dele. Por quê? Porque se tem vaidade, já tem combustível. Aí, para caminhar para a destruição, é um passo. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que aderir a Jesus Cristo. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós temos que voltar para Ele o nosso olhar e aprender com Ele. Quando a gente lê o Diário da Misericórdia, o Diário de Santa Faustina, nós percebemos em cada mensagem de Jesus, às vezes de uma maneira muito clara, outras vezes de uma maneira um pouco velada, mas Jesus Cristo que fala para Faustina e pede para que ela diga para a humanidade: imitem a mim. Se vocês dizem que são cristãos, então o cristão é aquele que procura viver como Cristo. Qual a maneira que Cristo viveu? Maltratando os outros, gritando com os outros, se achando melhor do que os outros, né? Comendo do bom e do melhor, enquanto que sabe que tem gente que passa dificuldade, passa fome, se preocupando só consigo mesmo. Nós vivemos hoje uma realidade muito complicada no mundo inteiro. Por quê? Porque tem um pequeno grupo que não está nem aí com a grande quantidade que fica sem nada. E não é um privilégio só do Brasil, é do mundo. Porque o mundo deu as costas para Deus. O famoso Estado laico que está aí, que o pessoal adora falar, tem gente que tira até a dentadura para ficar com a boca murcha e falar Estado laico, né? Para dizer que é uma coisa nojenta, a pior coisa que o ser humano podia ter produzido na sua história é o Estado laico. Porque tudo vem de Deus, até a cadeira que ele senta para poder assinar os papéis da lei vem de Deus. E ele se professa laico porque botou Deus para fora da vida dele e quer tirar da vida dos outros também. Mas as consequências estão chegando, a gente está vendo. Somente Jesus Cristo é o remédio para toda a miséria que a humanidade está experimentando hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.